Exercício 59. Na figura abaixo, a gente tem essa bateria de 12 volts e aí ele dá as capacitâncias C1, C4 de 2 microfarad e C2 de 4 microfarad e C3 de 1 microfarad. Ele quer saber qual é a carga no capacitor C4. Então vamos lá. Então, esse exercício nós temos que fazer pedaço por pedaço, né? A melhor maneira é ir desenhando os circuitos. Como, como tem um fio aqui, ó, eu sei que aqui está no potencial e aqui está no mesmo potencial, porque não tem nada aqui no meio, está no mesmo potencial, né? Aqui também está no mesmo potencial. Então significa que esses dois estão em paralelo e esses dois estão em paralelo. Então, apenas por uma questão de facilitar a visualização de vocês, eu vou desenhar assim, ó. Mas é o mesmo circuito, tá? Ó, vou colocar esses dois em paralelo. Vou achar aqui para conseguir desenhar melhor. Tá? E aqui, ó, eu desenho novamente, tá vendo? Isso facilita a visualização aí do circuito em paralelo. Tá? Então, você tem que fazer a distribuição do potencial para verificar se está em paralelo ou não. Ó, pronto. Certo? Então, olha só. De novo, só para recapitular. Ó. Esse ponto aqui, ó, está no mesmo potencial. Se eu falar que isso aqui é C, esse está no potencial C. Se eu falar que isso aqui está no potencial A, esse aqui está no potencial A. Então, fica AC, AC. Então, eles estão em paralelo. Aqui vai ser um potencial D e aqui vai ser um potencial D, por exemplo. Então, fica CD, CD. Também tá significa que ambos estão em paralelo também, tá bom? Então, vou colocar aqui os valores. C1 e C4 são 2 microfarad. Então, vou colocar aqui, ó. 2 microfarad e esse daqui 2 microfarad, o C1 e o C4. Depois ele fala do C2, que é 4 microfarad. Então aqui 4 microfarad. E finalmente o C3, que é 1 microfarad, tá? E a bateria tem 12 volts. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos resolver primeiro o paralelo aqui, ó. Tá? Os dois paralelos. Quando os capacitores estão em paralelo, a capacitância equivalente, nesse primeiro caso aqui, vai ser a soma. 2 mais 4, que é 6 microcoulomb, né? Quando os capacitores estão em paralelo, a capacitância é a soma das capacitâncias. E aqui vai dar 3, né? 1 mais 2, 3 microfarad. Ótimo. Agora a gente desenha de novo. Tá? Sempre faça isso de desenhar de novo, porque vai ajudar você na construção do raciocínio. Não tenta resolver tudo de uma vez, não. Então a gente ficou com dois capacitores agora. Aqui tem 12 volts. E agora a gente tem um capacitor aqui de 6 microfarad, que saiu desse paralelo aqui, e desse daqui 3 microfarad, tá? Então o que a gente tem que fazer agora? Resolver esse circuito aqui, ó. Agora eles estão em série, perdão. Então, como é que a gente calcula a capacitância? 1 sobre o capacitância equivalente, chama de 3, é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3, né? Então, quando a gente está falando de capacitores em série, a gente tem que fazer a soma dos inversos, né? O inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos das capacitâncias. Em português que é bonita a frase, hein? Ó, então 1 sobre C3, vou fazer o seguinte. Aqui você tira o MMC, mas não é a mesma coisa de fazer isso aqui, né? Eu quero deixar a fração com o mesmo denominador embaixo. Então, eu vou multiplicar aqui por 2 aqui por 2. Isso aqui é 2 sextos, né? Que é uma fração equivalente. Agora eu já posso resolver direto. Então, 1 sobre a capacitância equivalente, 3, tá?
vai ser 3 sextos. Então, o que vai ser a capacitância equivalente nesse circuito? A capacitância equivalente vai ser 6 dividido por 3, né? Que é 2 microfarad, tá? Bom, então já achei aqui a capacitância. Como é que ficou o circuito? Ficou assim, né? Ficou 12 volts aplicado num capacitor de 2 microfarad. Agora a gente vai fazer o processo reverso, né? Aqui é 12 volts, 12 volts, e aqui 2 microfarad. Como aqui só tem a bateria de 12 volts, né? Como ela está fornecendo 12 volts ao circuito, eu sei que esse capacitor está sobre uma diferença de potencial de 12 volts, né? Porque tudo que a bateria deu de potencial vai ser dado aqui, vai ser a mesma no capacitor. Aqui eu consigo descobrir a carga pela definição de capacitância, ó. A capacitância é carga dividido por ΔV. Eu vou descobrir que a carga vai ser 2 vezes 10 a menos 6, que é o 2 microfarad, vezes a diferença de potencial, que é 12. Então, eu descubro que a carga nesse capacitor equivalente é de 24 vezes 10 a menos 6 coulomb. Achado isso, você volta aqui no desenho, tá? Porque como esses dois capacitores estão em série, tá? Como eles estão em série, eu sei que a carga é a mesma aqui, ó. Então, eles estão em série, esse daqui é o equivalente. Então, a carga, nesse caso, só pode ser também o 24 vezes 10 a menos 6, para cada um, tá? Ou seja, esse tem 24 vezes 10 a menos 6, esse também, 24 vezes 10 a menos 6. Porque quando os capacitores estão em série, eles têm a mesma carga, tá? Bom, agora eu volto nesse daqui, ó. Eu sei que esse paralelo aqui, esse paralelo, tem uma carga de 24 vezes 10 a menos 6, né? No paralelo. Só que eu preciso saber a carga de cada um deles. Inclusive, essa é a pergunta, ó. Qual é a carga no capacitor C4? Só que para isso eu preciso descobrir a diferença de potencial em cima desse capacitor aqui, tá? Ou seja, entre esse ponto e esse ponto. E para isso eu uso essa carga aqui, ó. 24 vezes 10 a menos 6. Então, como é que vai ficar? Pela definição, né? Olha só. Eu sei que a capacitância é carga dividida pela diferença de potencial, tá? A capacitância de 3 vezes 10 a menos 6. A carga é 24 vezes 10 a menos 6, dividido pelo ΔV, que é o que eu quero saber, tá? Então, eu descubro que o ΔV nesse capacitor vai ser, ó, posso cortar aqui o 10 a menos 6 com 10 a menos 6. Então, ΔV é 24 dividido por 3, que são os 8 volts, tá? Então, eu sei que esse capacitor, ele está sobre uma diferença de potencial de 8 volts. Vou até colocar aqui, ó. Então, eu acabei de descobrir que ele está sobre uma diferença de potencial de 8 volts, tá? E esse daqui? Bom, só de curiosidade. Esse daqui está sobre a diferença, né? Se foi dado 12 volts e esse está com 8 volts, aqui só pode ser 4 volts. E faz sentido, né? Porque quanto menor a capacitância, maior a diferença de potencial que vai estar sobre ele. Então, e como é o dobro da capacitância, aqui é metade da capacitância, vai ser o dobro da diferença de potencial, tá? Eu estou pensando na lógica, porque é bom a gente ir discutindo. Então, já descobri, ó, a diferença de potencial aqui é de 8 volts, né? Porque esse circuito aqui, ó, é justamente a diferença de potencial entre esse ponto, é esse ponto aqui, ó, tá? É a diferença de potencial entre esses dois pontos. E o que vai ser a carga? De novo, pela definição de capacitância, né? Carga é a capacitância vezes o ΔV, tá? Então, qual vai ser a carga nesse capacitor aí? Vai ser a capacitância dele, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que é 8.
Então, a carga armazenada no capacitor, nesse capacitor, é 16 microcoulomb, tá? 2 vezes 8, 16 vezes 10 é menos 6. E menos 6 é um micro. Então, o que eu aconselho? Se você tiver dificuldade nesses exercícios de circuito, acompanhe o vídeo passo a passo, tá? Devagarzinho, e vai pegando a lógica. Porque eu acho mais importante aqui você ir pegando a estrutura lógica do problema, tá? É mais importante do que você saindo conta que nem doido. Qualquer dúvida, você escreve aqui nos comentários, tá bom? Abraço e até mais.